Olá, está começando aqui na TV Mundo Maior mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você se interessa por artigos, biografias e vídeos sobre a matéria em questão? Pois bem, nós oferecemos farto material de estudos no portal www.filosofiaespírita.org. Lá você encontrará também 6 blogs de pesquisa, aulas e outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. E não nos esquecemos de você, que possui restrições visuais. Nossas aulas são em áudio em português, com versão simultânea para o francês, pois realizamos semanalmente um trabalho conjunto com uma equipe de estudiosos na França. Hoje, daremos início a uma série de programas em que iremos abordar a missão do filósofo. Começaremos por Platão e Santo Agostinho. E ninguém melhor do que a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, para nos conduzir nesse estudo. O Filosofando de hoje abordará, dentre outros temas de interesse geral, a missão do filósofo. E começamos com uma pergunta: o que faz o filósofo em meio a uma sociedade que vê no conhecimento a possibilidade de realização pessoal e profissional? Se nós observarmos alguns filósofos em ação, veremos que eles foram e são o ponto de apoio para muitas iniciativas em nossa sociedade. Na verdade, constituem as colunas que sustentam as estruturas da sociedade mundial, seja em que cultura o seu pensamento tenha sido conhecido, estudado e desenvolvido. Platão, Santo Agostinho, os psicanalistas Freud, Gustav Jung e o mitólogo Joseph Campbell são alguns dos principais elementos de desenvolvimento e do pensamento humano, dentre outros. Vamos começar por Platão, um dos precursores do pensamento cristão e do pensamento espírita. Aristócles era o seu nome verdadeiro. Foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas. Juntamente com Sócrates e seu discípulo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Platão revela na sua obra A República o que está em jogo na alegoria da caverna. Mostra que o conhecimento consiste em o ser humano ficar livre das correntes que o condenam à ignorância e desvenda que o problema do conhecimento, em última análise, confunde-se com o da educação. Segundo o filósofo, o homem deve caminhar desde a opinião até a ciência, educando-se gradualmente. No mundo sensível, os homens são como escravos presos numa caverna e obrigados a ver, no fundo dela, as sombras projetadas por um fogo que arde lá fora. Tomam essas sombras pela realidade, porque não conhecem a realidade verdadeira. De fato, trata-se de operar a passagem do mundo sensível, ilusório, ao mundo inteligível, um mundo do conhecimento. E este é um doloroso e difícil movimento de alforria. Desse modo, há uma ilusão constitutiva de nossa primeira abordagem do real. As sombras da caverna são essas aparências sobre a parede dos nossos sentidos. Deformamos o real porque apreendemos espontaneamente através das nossas impressões sensíveis, dos nossos desejos, das nossas paixões.
dos nossos interesses, hábitos, em suma, através de tudo aquilo que nos confina nesse reino de ilusões, em que, impotentes para ver os objetos cujas sombras não passam de sombras, ignoramos que o são e as tomamos por realidade. Essa impotência está ligada à passividade do espírito, acostumado desde a infância a receber, sem exame crítico, muitas crenças falsas como verdadeiras. Fazemos uma pausa nessas explicações para perguntar a você: será que estaríamos vivendo um período assim? Um período no qual muitas crenças falaciosas, seja em que âmbito elas possam estar situadas, seja na política, nas culturas, nas religiões ou nas seitas, nas filosofias, nas crendices espiritualistas, são tidas como verdadeiras? O que você acha? Quais as observações que você faz no seu cotidiano? Segundo Platão, a educação consiste, desse modo, em fazer retornar o homem da consideração do mundo sensível à consideração do mundo do ser, e em conduzi-lo gradualmente a avistar o ponto mais alto do ser, que é o bem. O bem corresponde no mundo do ser ao que o sol é no mundo sensível. O sol torna as coisas visíveis com a sua luz e as faz nascer, crescer e alimentar-se. Assim, o bem não só torna cognoscíveis, ou seja, conhecidas as substâncias que constituem o mundo inteligível, mas lhes dá ainda o ser de que são dotadas. Cabe aqui uma explicação. Platão denomina de ser das coisas a essência das quais elas derivam, o mundo das ideias. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que Platão considera o mundo sensível. Mundo sensível são as percepções dos sentidos, os instintos, tudo que envolve a vida na matéria. Por inteligível, Platão denomina o mundo das ideias, o mundo real, a inteligência, a sensibilidade, a percepção da verdade. Conforme Platão, faz parte da educação do filósofo o regresso à caverna, que consiste na reconsideração e na reavaliação do mundo humano à luz do que se viu fora deste mundo. Regressar à caverna significa para o homem pôr o que se viu à disposição da comunidade. Deverá, pois, reabituar-se à obscuridade da caverna e então verá melhor do que os companheiros que ali permaneceram e reconhecerá a natureza e os caracteres de cada imagem por ter visto o seu verdadeiro exemplar, a beleza, a justiça e o bem. Assim, poderá o Estado ser constituído e governado por gente desperta, e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder como se este fosse um grande bem. Não esqueçamos que Platão se refere aqui à sua república, ao Estado ideal que deveria ser governado por um filósofo e não por outro qualquer. Veja que não há muita diferença entre os objetivos buscados pelo filósofo platônico e o pensador espírita. Se ao primeiro cabe o retorno à caverna para reavaliar o mundo e a posição do ser humano nele, ao pensador espírita cabe a mesma observação. Retornaremos às obscuridades da caverna, o que significa buscarmos em nós as razões pelas quais nos colocamos no mundo, avaliar a nossa conduta, as nossas predisposições, as nossas tendências. Tudo isso como parte integrante da nossa integridade, já que somos espíritos imortais e trazemos conosco estes arquivos de experiências havidas em muitas reencarnações. Poderíamos chamar esse processo de autoconhecimento. Veja que estamos abrindo mão da expressão reforma íntima, já em absoluto desuso, e que, na verdade, nunca traduziu verdadeiramente o processo evolutivo através das ferramentas que o Espiritismo nos oferece, não é mesmo? E o que você, pensador espírita, poderia concluir dessas primeiras ponderações? Enquanto você pensa, nós vamos para um pequeno intervalo. Até já!